Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao quarto dia da nossa caminhada de 21 dias, que vai nos reconectar ao propósito de Deus. E hoje nós vamos conversar sobre um assunto que tem tirado muitas pessoas de viverem o propósito de Deus, de se reconectarem com o Pai de uma forma inteira e completa: a culpa. E antes da gente começar, para você que ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, venha fazer parte dessa comunidade, onde nós nos reconectamos com a verdade da Palavra de Deus. Compartilhe as mensagens que você tem ouvido com pessoas, para que essa palavra ela alcance mais pessoas. Essa palavra ela reconecte mais pessoas ao propósito de Deus para as nossas vidas. E é sobre isso. Leve essa mensagem para mais pessoas. E eu quero começar trazendo um questionamento. Você já se sentiu menos amado por Deus por causa de alguma coisa que você fez? Por coisas erradas que você fez? Eu quero trazer para você, mesmo que você tenha pedido perdão para Deus, mesmo que você tenha contado a sua dor para Deus, isso ainda pesa no seu espírito? Então eu preciso dizer para você que existe um Pai que é amoroso e perdoa e nos dá oportunidade para recomeços. E é sobre isso nós vamos descobrir, através da palavra de Deus, que a culpa ela não é a última palavra. E eu quero trazer para você exatamente a leitura de 1 João 1,9, que diz o seguinte: se nós confessarmos nossos pecados ao Senhor, Ele é fiel para nos perdoar. E Ele diz que não só nos perdoar, mas nos purificar de toda a injustiça. Esse é o nosso Deus. Ele é fiel para nos perdoar, nos purificar de toda a injustiça. Essa injustiça, ela está ligada não só àquilo que eu fiz, mas àquilo que fizeram por mim. Porque a culpa, ela entra nesse lugar de achar que Deus não vai me ouvir, de achar que o que eu fiz foi grande demais para receber o perdão de Deus, de achar que a minha dor ela precisa caminhar comigo todos os dias, porque foram coisas que eu construí, que eu abri caminhos. Mas a Bíblia ela vem com uma verdade de que Deus é fiel para nos perdoar, nos purificar de toda a injustiça. A culpa ela nos coloca nesse lugar de que o que fizemos não merece perdão. A culpa ela nos coloca nesse lugar de que isso nunca vai mudar. E a culpa ela nos coloca nesse lugar de que é assim que tem que ser. Não é. A Bíblia nos ensina exatamente de que Deus ele é fiel para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Essa é a primeira parte do nosso método: analisar aonde está a minha dor, por que ela está ali. Qual foi o gatilho, qual foi a atitude
atitude, qual foi o período em que eu me permiti chegar a esse lugar. Mas à luz da palavra de Deus, nós entendemos que nós não precisamos carregar essa culpa. Nós não precisamos carregar essa culpa porque Cristo já nos perdoou. Quando eu confesso, quando eu abro meu coração por completo, aí a Bíblia me chama para esse lugar de me reconectar com Cristo. Eu preciso deixar a dor de lado e escolher dar o próximo passo. Escolher dar o próximo passo a Cristo. Parar de pensar sobre isso. Onde tudo começou, encontrar a causa disso, analisar e me reconectar com o Senhor. Pois também a Bíblia me ensina que lá em Romanos 8:1 diz que agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quando eu me conecto, quando eu entendo, quando eu entrego, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não que aquele passado ele vai ser apagado, mas a dor que eu carregava, ela não me pertence mais. Jesus foi à cruz para nos resgatar desse lugar e nos reconectar ao Pai. É como uma árvore. Jesus, ele é o tronco. A Bíblia nos ensina, tronco. Nós somos os galhos. E a partir do momento em que eu me encontro, eu me reconecto, eu estou ali em junção com esse tronco, tudo que tem o tronco, olhando isso para uma planta, tudo que tem no tronco, os galhos eles recebem. Quando eu estou em Cristo, eu recebo de Cristo o amor do Pai. Quando eu estou em Cristo, eu recebo dele a fé, a bondade, a misericórdia, a alegria, a paz. É sobre isso, me reconectar com o Senhor. Não é sobre a ofensa, mas é sobre a oportunidade de uma nova vida em Cristo. E quem experimenta o perdão de Deus, experimenta a paz. Quem experimenta o perdão de Deus, experimenta perdoar também. É sobre isso. Então, a partir do momento em que eu entro nessa análise, que eu consigo me reconectar com o Senhor, a minha vida, ela recebe uma nova direção. E aí é onde entra essa nova história. Eu preciso dizer para vocês que durante muito tempo eu também carreguei culpas. Eu também dei os meus passos carregando dores. Mas eu descobri em Jesus Cristo que eu posso ser uma nova criatura. E se eu me permitir viver toda a história que Ele mesmo desenhou para mim, Salmos vai nos falar sobre isso. Deus nos viu sendo formado no ventre da nossa mãe. E Ele escreveu a nossa história. Deus, Ele é um Deus, Ele trabalha no presente. Deus é um Deus que Ele trabalha no futuro. E é sobre isso, enquanto eu estiver ligada nele. A culpa que um dia me condenou, a culpa que um dia me lançou num quarto, a culpa que um dia impediu que
eu sonhasse a culpa que um dia me paralisou, em Cristo ela não existe. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. É isso que Romanos 8:1 nos diz. E eu preciso que você alcance esse lugar. Talvez hoje você chegou aqui exatamente assim, carregando uma culpa sobre os seus ombros, carregando um fardo sobre os seus ombros, dando passos muito pesados por causa desse fardo que você carregou por muito tempo. E eu preciso te dizer que o perdão de Cristo, a graça de Cristo nos torna livres. A graça de Cristo, ela nos restaura. O Senhor nos restaura, Ele nos dá esperança, Ele nos dá vida. Nele, nos coloca como filho de Deus. E é sobre isso que nós possamos nos colocar diante de Deus. Eu quero que hoje você anote aí naquela agenda. Nós já conversamos sobre isso. Escreva lá naquela agenda qual é a culpa que o Senhor está pedindo para você entregar a Ele hoje. E você ore sobre essa culpa. Você coloque isso diante de Deus. Que você viva, porque essa culpa, por muito tempo, ela te impediu de viver o propósito de Deus para a sua vida. Mas hoje, no nome de Jesus, eu declaro, esse ciclo ele se encerra, porque não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu sou Josileia e esse é o método ARE, analisar, reconectar e impactar para uma vida transformada em Cristo Jesus. Deus, Ele não cuida só do problema. Deus, Ele transforma a raiz. E eu te espero amanhã para o nosso 5º dia de caminhada. Deus te abençoe.